Amados e queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, que eu espero que você esteja bem, que você tenha uma segunda-feira abençoada, né? Uma segunda-feira aí realmente dando início a uma semana, né, guardada pelo Senhor Deus. Amados, eu quero falar aqui hoje nesse devocional de um tema, algo que Jesus nos ensinou. Querido, quão valioso é os ensinamentos de Jesus para nossas vidas, os ensinamentos da palavra do Senhor. Ame a palavra, busque a palavra. Faça um voto com Deus essa semana que você vai tirar um período, não importa se seja só 5 minutos, mas que você cumpra os 5 minutos diários. É pouco, mas é melhor 5 do que nada. Nós temos 24 horas por dia, dedicamos nossas horas em tantas coisas. Eu quero convidar você a dedicar alguns minutos ao Senhor. Eu quero ler um texto que está inserido no Sermão da Montanha. O Sermão da Montanha, você vai encontrar ele completo no livro de Mateus capítulo 5 até Mateus capítulo número 7. Esses ensinamentos que vão conter lá, eles são conhecidos como Sermão da Montanha, porque Jesus ele tinha o hábito de ensinar no monte. Né? Ele subia um pouquinho, as pessoas vinham e ele falava. E o Sermão da Montanha, ele tem como mostrar como eu e você devemos viver. Agora, eu não terei condições aqui de falar num único devocional, né? Mas eu quero falar só de um versículo para trazer uma reflexão para nós. Que está em Mateus capítulo 5, versículo número 3, que diz assim: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. A palavra aqui, bem-aventurados, nós sabemos que é a pessoa que é feliz, né? Você está bem-aventurado, você está feliz, mas ela tem outro negocinho maravilhoso, que não só de quem desfruta aqui nessa terra, mas sim também de quem desfrutará da felicidade eterna. Olha só, se você, bem-aventurado os pobres de espírito, feliz é o pobre de espírito. Por quê? Porque deles é o reino dos céus. Então ele está dizendo que se você aqui vive uma conduta como essa, você tem como alcançar o reino dos céus, o qual é nos prometido por promessa, desde quando Cristo foi à cruz do Calvário. Amém, queridos? Então, é feliz em dois ambientes, por estar vivendo dessa maneira aqui, e também porque vai poder desfrutar da vida eterna. O pobre de espírito aqui apresentado por Jesus não é o pobre de não ter algo, ou bens, ou dinheiro, ou até pessoa espiritual, não é disso que Jesus está dizendo. Aqui Jesus ele está mudando os valores do avesso, os valores que é pregado nessa vida hoje, né? Enquanto o homem vive buscando sua independência financeira, sua independência em qualquer área, buscando autossuficiência, sem depender de ninguém, Jesus diz que aquele que entende que é dependente de Deus, aquele que entende quanto Deus é suficiente em nossas vidas, esse é considerado um pobre de espírito. E quando não importa o que você tenha, você torna-se dependente de Deus. Um pobre de espírito, ele entende que ele precisa negar, né? Como foi até falado na pregação ontem, negar o que te alegra naquele momento, que pode te afastar de Deus para poder fazer a vontade de Deus. Negar muitas das vezes uma ação que ele precisa tomar com alguém que ofendeu ele, porque ele quer carregar a cruz, ele quer fazer a vontade de Deus, como está em Mateus 16, 24. Uma pessoa, uma pessoa pobre de espírito, ela valoriza tudo que ela tem. Ela valoriza onde ela está, onde ela convive. Ela pode até almejar uma coisa melhor, não tem nenhum problema nisso, mas ela valoriza tudo aquilo que Deus já entregou na vida dela. É uma pessoa grata, né? Ela leva em consideração as coisas pequenas. Uma pessoa pobre de espírito, ela não discrimina
pessoas, nem olha as pessoas com um olhar de significância. Ela não tem uma atitude como essa. Uma outra coisa é que alguém pobre de espírito, ele entende que ele é dependente de Deus e seu ouvido ele está aberto à voz de Deus. Não só para apreciá-lo em autossatisfação, mas para fazer tudo o que ele ouviu. Lá no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz assim: E sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes, enganando a vós mesmos. Alguém pobre de espírito, ele procura viver aquilo que Deus tem ensinado. E uma outra coisa, que uma pessoa pobre de espírito, ela não usa os seus problemas simplesmente para se autoflagelar, mas ela vive o seguinte, e Paulo escreveu em Romanos 8:18, porque para mim tem por certo que as aflições deste mundo presente não são para comparar com agora que há que nos ser revelada. Toda vez que alguém vem que encontra ela, algum problema, algo nasce contra uma pessoa que tem se esforçado para ser alguém pobre de espírito, todas essas experiências, todas as aflições, elas vão ser usadas para ajudar alguma pessoa de alguma forma. Alguém pobre de espírito, ela entende que se ela respira, se ela está de pé, se ela caminha, é porque ela é totalmente dependente do Senhor. Que Deus abençoe seu dia, que Deus te dê mais uma vez, uma semana abençoada e você entenda, pobreza no espírito é realmente algo para se esforçar e alcançar. Então se esforce para viver dessa maneira e dessa conduta, em nome de Jesus.